A partir daí, nós começamos a pensar vários estilos, várias questões de catequese, e nós chegamos na catequese narrativa, que é uma experiência que nasce a partir de uma paróquia em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, por sinal, minha paróquia de origem, e eu já conhecia esse material e tive um contato com o padre Golpeg, né, um jesuíta que começa a escrever sobre a catequese narrativa na década de 80, né? Então, lá a experiência da catequese era muito forte e foi marcado pela catequese narrativa. Então, a partir daí, eu apresentei um pouco essa experiência ao GT, né, sugeri um pouco dessa experiência para que a gente pudesse conhecer, e o GT, então, aceitou essa ação, né? Nós acreditamos que era uma ação que podia nos conectar com essa experiência de catequese. Então, só para apresentar um pouco o Golpeg, né? Ele foi uma grande referência aí na faculdade jesuíta por muito tempo, a sua especialidade é catequese. Ele faleceu agora há pouco tempo. Ele tem esse livro, né, A Experiência de Deus e Catequese Narrativa. Ele começa a fazer um resgate de que Jesus catequizava por meio da narrativa, das parábolas, e colocava as pessoas no centro da história. E essas histórias nos conectavam ao próprio Cristo, né? E é uma ação, né, que ele começa a trabalhar pensando a partir dos textos bíblicos. Então, o próprio Golpeg, ele começa a construir uma catequese que está centrada nos textos bíblicos, e nós devemos revelar às crianças, adolescentes e jovens a história da salvação, né? O que ele diz um pouco no material, e o que ele dizia é que não adianta a gente apresentar um universo gigante da catequese se a gente não consegue conectar a pessoa, a criança, o adolescente ou o jovem, à pessoa de Jesus Cristo. Então, essa experiência que está centrada nos evangelhos, ela visa uma experiência de quase uma novela, é uma grande novela, que é uma sequência de textos didáticos, textos bíblicos, que vão fazendo conexão para que a gente apresente à criança, adolescente e o jovem a história da salvação. E diante da narrativa dessas histórias, a pessoa faça, então, esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo e que possa conhecê-lo melhor, né? Por si só, aí no final dessa formação, ela vai se conectar a partir do sacramento, recebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, para receber o corpo e o sangue, tem que conhecer, tem que fazer essa experiência do encontro, né? Pode passar, Lúcia, por favor. Então, a catequese narrativa, nós trouxemos aqui alguns conceitos que vêm dessa organização, a palavra catequese, que vem do termo do grego, catequeses, ação de instruir oralmente, né, de fazer ressoar. Pode voltar rapidinho, Lúcia? Fazer ressoar, instruir de viva voz, ensinar mediante a palavra de Deus. Pode passar. A catequese narrativa, então, tem esse efeito, esse processo de efeito da narração. Golpeg trazia essa experiência de que a própria experiência da Bíblia, ela é narrativa, tem muito do gênero narrativo, então a composição dos textos bíblicos e, sobretudo, né, são histórias que foram contadas e que depois foram registradas, né? Então é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras. Então, a narrativa é essa contação de história, o conto do caso, né? O modo de narrar, como nós queremos narrar o texto bíblico, como nós queremos contar para as crianças, adolescentes e jovens a história desse texto bíblico. Pode passar, por favor, Lúcia. Então, se
termo catequese significa, né, fazer ressoar a palavra de Cristo, a catequese narrativa quer ser o eco dessa voz do Cristo, nesse processo de iniciação da fé cristã. Ela narra o próprio Jesus que vem ao encontro do ser humano, né? Então, nós vamos perceber que, diante do itinerário, está muito presente os textos conectados a esse Jesus humano que é revelado às crianças, adolescentes e os jovens. Pode passar. Portanto, a catequese narrativa, né, narra os mistérios da vida do Cristo, o centro da iniciação da fé cristã, e é o anúncio dessa boa nova. Então, o método narrativo para Golpeg, né, afirma que o núcleo da catequese primitiva e a tradição de Jesus, desde muito cedo, os discípulos transmitiam, né, de boca a boca as palavras de Jesus, da mesma forma as pequenas histórias, dos quais eu já contextualizei, né, à medida que a fama de Jesus vai se espalhando por toda Jerusalém, esse taumaturgo, né, vai crescendo, transmitindo os relatos, os sinais, os milagres por ele realizados. Pode passar, por favor. Então, após a morte de Jesus, a comunidade dos discípulos tem essa necessidade de narrar os acontecimentos, né? Procura entender à luz das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então, essa é a grande base da catequese narrativa, né? A história que se manifesta e que se revela na palavra de Deus, né? Não basta ensinar o catequizando que Jesus é filho de Deus em forma dessa conceituação, né? É preciso apresentar o caminho, é preciso colocar esse estudante em contato com a pessoa de Jesus Cristo. E a catequese narrativa, ela não consiste apenas nesse trabalhar contação de história. Ela também tem essa ação da provocação, fazer com que o estudante, o catequizando, se coloque na história, para que ele possa se imaginar na história, para que ele possa compreender a história e depois recontar essa história, né? Que possa recontar essa história, sempre tendo a pessoa, né, como nesse centro da contação de história, fazendo esse contato com a figura de Jesus de Nazaré. Então, esse é uma ação, né, presente na catequese narrativa. Pode passar, Lúcia, por favor. Então, a narração, narrar, né, contar a história, como eu já falei, a base da catequese narrativa são os textos bíblicos que narram a história da salvação, colocar essa pessoa em contato com a pessoa de Jesus Cristo, para que ela possa ver e conhecer os mistérios da vida de Cristo. Para o catequista, né? Não se trata apenas de ser um bom contador de história, tem que conhecer, né, as técnicas, narrar bem um texto bíblico, mesmo quando for fazer a leitura, fazer uma boa leitura, né? Às vezes a gente vai percebendo que a nossa rotina é tão pesada que às vezes a catequese a gente chega e faz uma leitura, mas tem que fazer uma leitura contextualizada, né? Uma leitura boa, né? Então, trata-se de entrar no texto, saber interpretá-lo, buscar compreender o texto, atualizando em sua vida em comunidade. Então, também fazer essa experiência de trazer o texto bíblico para o presente, questionar o texto, compreender o texto, né? E a palavra é narrada pela e na comunidade, né? Que também pode ser narrada pelo catequizando, pelo catequistas, né? Fazer essa experiência da narrativa da história. Pode passar, por favor, Lúcia. Então, aqui, querendo apresentar um pouco da estrutura, o método, né? De forma muito superficial, nós vamos ter oportunidade de aprofundar um pouco diante do método, né? Então, a primeira experiência é essa experiência de chegada, de acolhida, né? Como a gente quer acolher e valorizar o catequizando no nosso ambiente. Então, é esse gesto de preparar o ambiente, de fazer uma acolhida. Depois tem um momento importante, que é preparar o estudante, o catequizando, para esse momento que ele vai viver, né? Esse momento que vai ser vivido, que é a oração.
e depois nós vamos ir para a prática da narrativa, vivenciar essa experiência do texto bíblico que já foi escolhido. Nós temos aí uma proposta de itinerário de textos que estão conectados e que revelam essa grande novela da vida de Jesus, né? Então, os textos, eles têm ligação, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando por blocos. Então, para quem já teve acesso ao material, por exemplo, o primeiro bloco lá, né, que eu estou aqui me lembrando, o bloco da criação. Então, tem textos conectados, textos que fazem memória à criação e que as histórias conseguem ser entrelaçadas para fazer essa sequência de textos que nos ajudam a compreender essa história da salvação. Depois que a gente faz essa narrativa, qual é a perspectiva? É a conexão com a narrativa, né? Do catequista motivar o estudante a pensar sobre o texto bíblico, fazer algumas perguntas, recordar algumas ações, os símbolos importantes, se colocar na história, pensar aquilo que toca o seu coração, e depois o estudante faz uma outra experiência de que agora é minha vez. Agora também é minha vez de recontar a história, de falar aquilo que brota do meu coração. E ele vai recontar a história com as suas próprias palavras, né? Recontar a partir daquilo que ele conseguiu assimilar, daquilo que ele conseguiu perceber. E na roda, os outros também vão ajudar nessa contação de história coletiva. Então, você tem essa experiência que o catequista pode conduzir ali, esse resgate coletivo da história, para que ele possa ter ali fresco essa memória, né? Pode passar, Lúcia. Depois tem esse gesto de compromisso. É necessário, né, a gente fazer um compromisso diante do texto bíblico, né? Nós sabemos que entrar em contato com a pessoa de Jesus nos provoca a ser diferente. Nós não saímos o mesmo. Então, qual é o compromisso que nós queremos assumir ali diante dessa história que foi narrada? E depois nós queremos, a catequese narrativa tem essa experiência de fazer conexão com a arte, né? Para que ele possa, o catequizando, expressar alguma experiência de arte por meio do texto que foi ali provocado, que foi lido, que foi narrado. E depois nós vamos ter essa oportunidade de fazer a avaliação, a oração final e a despedida, né? Então, esse é um pouco da estrutura metodológica que nós pensamos, porque essa estrutura foi construída pelo GT. Então, nós tínhamos aí uma base da experiência de Golpeg, mas nós conseguimos construir uma experiência e depois conseguimos aí construir roteiros que favoreçam o catequista na condução do encontro, né? Então, eu acho que o meu tempo, eu acho que eu estourei também, né? Falei bastante. Então, essa só para finalizar a metodologia aí, né, da catequese é querigmática, né, parte da experiência, aproxima do cotidiano, ouvir a palavra e pergunta pelo sentido dela, de como compreendem, explica as escrituras a partir do querigma, essa identificação a Cristo e sinal sacramental, pode passar. A catequese narrativa é predominantemente uma catequese querigmática e catecumenal. É a partir de Jesus e do Evangelho que podemos traçar alguns elementos básicos do primeiro anúncio, como a misericórdia de Deus e da vocação de toda pessoa humana, a vida eterna no reino de Deus, a grande lei do amor de Deus e do próximo. Esse Jesus Cristo não é uma ideia que se assume, não é uma ideia que se assume e se vive, mas é uma pessoa que caminha conosco hoje, e é no caminho que aprendemos a estar com ele, né?
sonhamos com uma catequese no itinerário de Emaús, a caminho do encontro, que é essa experiência que já faz conexão, né, com esse material antigo, que nos provoca a ir ao encontro dos estudantes, ao encontro de Jesus Cristo. Pensar em catequese de um estilo catecumenal para iniciação à vida cristã significa colocar a celebração da Eucaristia no centro da catequese. Lembrar-se de que, na Igreja Antiga, a catequese dos catecúmenos se realizava preferentemente pela participação com a comunidade na liturgia da palavra. Então, tem uma coisa, um elemento importante que nós colocamos nos roteiros também, é a experiência de celebrar com a comunidade, com a família, né, trazendo a família também para a catequese, a partir das celebrações. A cada bloco nós temos um momento de partilha, de celebrar o que a gente vivenciou durante aquele bloco. Né, durante 3 anos, os catecúmenos, né, junto aos batizados, pode voltar rapidinho, só para me finalizar ali a última, iniciados no mistério do Cristo, se lembrando, então, esse ano litúrgico. Aí, para fechar a fala, o último slide, que é isso das oficinas, né? Desse momento da celebração, nós temos essa oportunidade de fazer ao longo de cada bloco, e a gente também tem ali a experiência de poder partilhar as oficinas de arte que foram vividas, momentos de celebrar junto com a comunidade educativa, junto com a família. Então, é um pouco desse pequeno conceito, a gente trouxe assim rapidamente, né, para falar, para apresentar um pouco do itinerário, do material que nós pensamos para o Marista Centro-Norte. Obrigado, desculpa pelo tempo.